E aí, galera, tudo bem? Bom dia, bom dia. Aqui é Ibson Cabral, aqui na Digital Edu, mas com uma novidade bem bacana. Se vocês repararem aí no banner da apresentação aí da entrada, né? Tá lá, Sabadão Pipoca Ágil. Realmente mudou aqui, tá? Pra gente dar uma chacoalhada, né, no nosso público. Eu falei, cara, o nosso amigo aqui, né, o produtor, o dono dessa parada toda aqui, falou assim, pô, vamos botar um nome diferente. Eu falei, tá legal, vamos embora. Tanto que não teve lançamento assim de divulgação. Isso foi ontem à noite, a gente conversando rapidamente, falei, pô, beleza, põe Sabadão Pipoca Ágil. A parada é essa, gente. Hoje, o programa de hoje, né, eu vou falar sobre roadmap, que é uma coisa que está sendo muito difundida agora no projeto de simulação de projetos de Pipoca Ágil. Já estamos passando assim da fase do discovery, então muita gente vem perguntar para mim sobre roadmap. Então hoje a participação, o tema de hoje vai ser roadmap. Mas antes de eu começar, hoje vai ter a apresentação até do PowerPoint e tudo, eu vou chamar aqui o nosso amigo Wagner Dumont, ele vai dar algumas notícias para a gente. Fala, Wagner, beleza? Bom dia. Maravilha, bom dia, Ibson. Sabadão, pipoca ágil, simbora. Maravilha. Que legal, né? E um nome novo, programa já consolidado, todo sábado às 9 horas da manhã, trazendo referências da agilidade, vários temas bacanas. E eu entrei aqui, falei para o Ibson para eu entrar no início, para trazer para vocês aqui uma nova funcionalidade. Vamos criar várias outras coisas também futuramente. E dentro dessa funcionalidade, novas funcionalidades também, tá? Primeira coisa, quem está nas redes sociais, fica tranquilo, fica tranquila, participa, pode colocar no chat sua mensagem, sua pergunta durante a fala do Ibson. Não precisa esperar acabar para poder botar a pergunta, porque como tem um lag de transmissão, quando você perguntar, pode ser que o programa tenha acabado alguns segundos atrás, tá? Então coloca a pergunta quando ela surgir. E outra coisa, para quem quiser assistir com direito a certificado de participação, vem para Digital Edu, tá na tela aí, ó, digitaledu.com.br, acessa, faz um cadastro gratuito, ok? E entra na primeira live de hoje, vai aparecer ali, quando você se logar, vai aparecer ali o banner. Se você for direcionado para uma página de painel, por exemplo, é só você clicar na parte de cima, início, que você volta e vai ter um banner ali da live de hoje, tá? É só entrar. E no final eu vou colocar o link no chat da Digital Edu. É um link com um token único que vale só para o dia da live. Então você tem 5 minutinhos para emitir o seu certificado de participação, tá bom? Que ele fica sempre validável também dentro da plataforma. Mas o que eu queria mostrar para vocês hoje é o novo lançamento que nós estamos fazendo, que é a nossa cabine de fotos, tá? É a cabine de fotos oficial da Digital Edu como um todo. Então, Wagner, para que serve a cabine de fotos, tá? Primeiro, a cabine de foto é uma ferramenta que você vai poder tirar uma foto com um dos templates criados, tá? Depois eu vou colocar outras coisas bacanas também, já está aqui no backlog para poder implementar, que é você colocar ali emojis dentro da imagem, colocar figuras. Mas a gente queria trazer uma coisa mais com a cara da Digital Edu e dos programas. Então, por exemplo, aqui, nós criamos aqui o banner é, do Sabadão Pipoca Ágil, está aqui, ó, é o banner padrão, tá? Então você escolhe o template, pode mudar o template, eu quero na vertical. Vem aqui embaixo, escolhe o template na vertical. Ah, Wagner, mas a foto está ficando no meio. Eu sei, gente, ainda não está ajustável automaticamente, né? Uma IA, por exemplo, que vai pegar ali, ajustar a imagem para ficar do tamanho como é que chama? Da tela. No telefone, você tem essa flexibilidade maior. Mas aqui, por exemplo, eu botei todos os botões, você pode ampliar a foto. Então, eu vou clicar aqui, ó, em ampliar, ok? E você posiciona com o mouse. No telefone, você posiciona com o dedo, tá? É aceito tanto no telefone quanto no computador. Nós deixamos livre para você fazer do jeito que você quiser. Se quiser brincar e tirar uma fotozinha tipo assim, ó, pode tirar também, né? Tipo assim, eu tô de olho. Então, assim, use, pode brincar, tá? E o seguinte, ao tirar essa foto, você pode ou tirar foto nova, tá? Lembrando também que você pode espelhar a câmera, ó.
Você pode espelhar a câmera e arrastar para movimentar. Então fica fácil aí para as pessoas, dependendo do que é melhor para elas. Então aqui eu tirei todas as partes pretas, tá aqui, ok. Fiz a minha foto, tá? E eu posso agora tirar uma foto padrão. Então eu vou vir cá, tirar uma foto. Deixa eu botar aqui, virar a cabeça para cá. Ele processa, tá? Ele faz eu deixei umas partes pretas? Deixei, peraí, deixa eu ampliar. Não deixei não, é isso mesmo, eu acho que é do template. Então tirou a foto, bonitinha aqui, e eu posso agora salvar no mural, ok? Salvar no mural. Vou clicar aqui em salvar. Se eu não quiser salvar no mural, quiser só baixar a foto, eu só clico aqui, não. Ele baixa a foto, você pega ela ali. Se quiser compartilhar nas redes sociais, compartilha. A gente até pede que compartilhe, que nos ajuda a chegar mais longe, Sim. tá? Ou você pode simplesmente também, né, se você quiser, clicar aqui e sim, clicar em sim. O que você vai fazer? Você vai baixar a foto, ok? E ao mesmo tempo ela vai ser gravada no nosso mural. Você vai clicar aqui em mural agora, ó. E vai abrir todas as fotos que foram tiradas e compartilhadas. Então aqui, a foto que eu tirei agora é essa aqui, ó. É novo, tá, gente? Então tem poucas fotos, começou ontem. Ao clicar na foto, amplia para você ver a foto maior na sua tela. Você pode, aí você fecha. Futuramente, as pessoas vão poder compartilhar os LinkedIns dela. Então, ao clicar no link do nome, vai ser direcionado para o LinkedIn daquela pessoa. Então, vai ser um canal também de networking. Então, assim, aqui, esse primeiro mural, ele unifica todos os programas, tá? Então, aqui, ó, tem o Momento Imã, que nós fizemos também. Tem aqui o Eu Sou o Digital Edu, aí é do programa como um todo. Temos aqui horizontal, vertical, ainda não tem horizontal, eu vou criar horizontal, tá? Tem aqui vários tipos de banners, tá vendo? Então, se você está no Pipoca Ágil hoje, aqui no Sabadão Pipoca Ágil, acessa o mural, tá? A cabine de fotos, deixa eu pegar aqui, ó, vou botar no chat e vou colocar também aqui nos comentários. E no chat oficial também, ó. Pronto, tá aí. Então, lembrando, tá, gente? Vamos lá. É só uma coisinha, deixa eu lembrar aqui, Ibsen, para passar a bola para você. Sim. Lembrando que ao você abrir, a foto vai sair menor, ok? Eu vou mexer nisso hoje para o zoom já sair um pouco maior. Mas como não sai, você vê que na parte superior fica uma parte escura. Às vezes a pessoa acha que faz parte do template. Não, eu vou até mudar de cor, vou botar uma cor bem discrepante do modelo. Eu vou alterar aí para deixar o fundo cor de rosa. Eu acho que aí fica visível a pessoa que aquilo não faz parte do banner, né? Sim. Não sei, estou pensando uma forma. Então você vai clicar aqui, ó, em zoom mais para preencher toda a parte escura. Eu botei muito, acho. E agora você posiciona com o mouse, tá? Porque aí você pode tirar uma foto, afasta um pouco da câmera aqui e manda bala na foto, compartilha. Quem te pede para vocês? Ao tirar a foto, gente, clica em salvar e sim, para gravar no mural público, se você quiser, se você permitir, tá? E ali as pessoas vão ter acesso também à foto que você tirou e vai nos ajudar a criar um mosaico bem bacana ali no nosso mural. Era isso, Ibson. Lembrando que nas redes Beleza. sociais, vem para Digital Edu, que aqui no final nós vamos compartilhar o certificado de participação para vocês, tá bom? Bom bate-papo aí com a turma, Ibson. Valeu, meu camarada. Obrigado, Wagner. Muito bacana aí. Mais uma vez, obrigado e gratidão por esse espaço aqui, tá bom? Simbora. Sabadão, Pipoca Ágil. Esse Sabadão do Pipoca Ágil, né, que é esse programa novo, esse formato novo. E é interessante porque ele vai estar voltado também lá para o Pipoca Ágil, para o pessoal de simulação em projetos ágeis. Como eu disse no início, uma das preocupações, das dores, né, do pessoal lá do Simulação em Projetos Ágeis é justamente entender o que acontece depois da Inception, do Discovery. Tá? Você descobriu mais ou menos o que o cliente quer, no caso sou eu o cliente, tá? São vários projetos. E quando
descobre, né? Faz o discovery de tudo. A gente vê o MVP. A gente gera o MVP. Eu falei, caramba, é isso mesmo. Produto mínimo viável. Mas o que acontece? Como é que a gente vai passar essa informação para o cliente? Tá? As pessoas falam assim, tudo bem, Y, eu fiz. Né? O Lean está aqui, o MVP. Tá? O Canva é MVP e tudo beleza. Eu te entreguei. E qual é o próximo passo? Aí eu falo com eles, gente, o próximo passo vai ser a criação de um roadmap. Tá? E o pessoal ainda continua com dúvida. Tem gente com dúvida o que é um roadmap. Tá? Então, por isso que me inspirou esse primeiro. Acho que eu já tenho lá no Pipoca Ágil, mas não dessa forma. Eu vou trazer as dores também para cá, justamente sobre isso. Já me perguntaram uma vez. Tá? Aí eu falei, cara, eu vou fazer assim, vou fazer uma apresentação diferente, tá? Com uns exemplos bem simples, tá? Um exemplo bem simples, e é para ser simples, não precisa ser complicado. Então, hoje eu vou aqui no Digital, na Digital Edu, né, no Sabadão Pipoca Ágil, eu vou botar um racional aqui, tá? Como eu faço lá no Pílulas Ágeis com vocês, beleza? Mas, independente disso, vai ter convidados aqui, tudo vai permanecer. Inclusive, por que aconteceu? Né? A gente está mudando agora também, porque o convidado que viria, né, hoje, ele teve um problema particular, tá? Um salve para o meu amigo Eliezer, tá? Ribeiro, tudo bem lá na família dele, tranquilo. Ele não pôde vir, então a gente falou, pô, então deixa eu falar, conversar com todo mundo aqui sobre roadmap, que é um assunto que está em voga agora, tá, né, do momento, lá no Simulador de Projetos Ágeis. As pessoas ficam me perguntando o que eu faço depois do Inception, tá legal? Então vamos aqui o racional, vou colocar na telinha aqui. É igualzinho o Pílulas Ágeis, muito bacana, mas aqui num outro formato, tá? Então a gente vai falar sobre o roadmap, né? Qual é a sua importância no mundo ágil, tá? Quando eu falo no mundo ágil, é porque eu estou no simulação de projetos ágeis, mas na realidade ele serve para todo tipo de projeto, tá legal? Então vamos aqui, ó. Deixa eu dar um enter aqui para a gente começar a andar. O roadmap, né, é uma representação visual de uma estratégia. Tá? Mas o que é isso, uma estratégia? Vocês vão ver que o roadmap, na realidade, né, ele é como se fosse um mapa de uma estrada. Tá? Opa, foi muito rápido aí. Mas só que é para um produto, né, ou para um projeto. Tá? Ele mostra o quê? Os objetivos de alto nível que uma equipe quer alcançar, as principais iniciativas ou épicos, né, que serão trabalhados para atingir esses objetivos. E com tudo isso se encaixa em uma linha do tempo, geralmente trimestral, mas sem prazos rígidos. Preste atenção nisso, gente, sem prazos rígidos. O que é interessante é que é muito diferente do projeto, do cronograma tradicional. Tá? Olha só esse próximo slide aqui. Diferente do cronograma tradicional, que é mais detalhado e focado em datas específicas e tarefas, o roadmap é mais estratégico, flexível e focado no valor. Né? Que ele responde as seguintes perguntas aí que eu detalhei. Ó. Para onde estamos indo? Visão e objetivos. O que faremos para chegar lá? A iniciativa de temas de trabalho. Por que estamos fazendo isso? Valor do negócio, problemas do usuário que estamos resolvendo. E é justamente isso que acontece quando você acaba o discovery e você está com o MVP lá. Você tem uma porção de... Você fez brainstorm de funcionalidades, você fez o sequenciador. Quais são as funcionalidades primeiro? Aí você bom, Ibson, que eu sou o cliente lá no Simulação Empresário. No primeiro mês, né, lá no Simulação Empresário, ele é feito em as sprints de 2 semanas. Então, cada mês são 2 sprints. Tá? Lá no final, eu vou dar o exemplo, né, prático, né, vamos dizer assim, um exemplo que é uma simulação também, em que vocês vão ver, né, como é que funciona. Aqui, esse início é apenas o quê? Aquele fundamento, são os fundamentos, né, de conceitos. O que é um roadmap? Aqui diz qual é a importância do roadmap em um projeto ágil. Em um projeto ágil, o roadmap é uma ferramenta fundamental e sua importância se manifesta em vários aspectos.
E agora eu vou dizer quais são os aspectos que marcam a sua importância, né, que manifestam sua importância dentro de um projeto ágil. Primeiro, o alinhamento estratégico. Isso é muito importante, gente. Visão compartilhada. Garanta que toda equipe, desenvolvedores, gerentes de produtos, stakeholders estejam na mesma página em relação a objetivos de longo prazo, que é a visão do produto. Todos entendem o porquê do que estão construindo. E o interessante do tradicional, cara, do método tradicional, lá, em que você tinha um tempo enorme de desenvolvimento, de requisitos, né? Você fazia aquele discovery de grande, aberto. Já tem gente aqui, ó. O Agnaldo já está com a gente aqui, ó. Fala, Agnaldo, bom dia. Quase perdi o webinar. Simbora. E ele manda aqui, Luiz Roberto Fava. Legal. E a Luciana Dadásio Santos. Obrigado, Agnaldo, pelos comentários. Bem legal. Então, a ideia é assim, poxa, quando a gente fala de agilidade, a gente fala de compartilhamento, cara. A gente vai compartilhar as coisas. Que é uma palavra, o compartilhamento, ele está muito ligado à colaboração. Se você quer ser colaborativo, você tem que compartilhar. Então, isso é uma das características, soft skill, né? Smart skill, que nem o nosso amigo Muniz fala, da colaboração, do compartilhamento. Então, quando a gente usa o roadmap, ele justamente é o quê? É para deixar todo mundo na mesma página, na mesma visão, todo mundo esteja alinhado com o que o produto, né, o porquê que o produto está sendo construído, qual é o prazo daquilo. Né? Então, por isso que é muito importante, né, o roadmap. E um outro item também do alinhamento estratégico é o foco no valor. Ajuda a priorizar as iniciativas que trarão mais valor para o cliente e para o negócio, evitando que a equipe se disperse em tarefas menos importantes, porque você vai estar ali dentro do roadmap mostrando, né, quais são as primeiras funcionalidades, o que vai agregar mais valor, o que eu vou entregar mais valor. Eu não quero entregar funcionalidade por si só, que nem já ocorreu uma vez. A primeira review das pessoas, mas a gente é compreensível aqui no Simulação de Projetos Ágeis, tá, cara? Isso não é uma crítica que eu estou fazendo, é só uma constatação que algumas pessoas vêm com o projeto de simulação de projetos ágeis, eles não têm ainda o domínio do desenvolvimento de software. Tá? E não é desenvolver no programa, é você entender o ciclo de um produto, como é que se inicia um produto, o que é um produto, o que é um site, o que é um aplicativo. Então, para ter uma ideia, foco no valor, o roadmap. O roadmap, primeira review que o cara entregou foi o login. Mas assim, mas era um login simples. Olha, aqui tem um nome, um e-mail e a senha. E o login. Eu falei, mas para review o login, cara, não seria legal você já tentar construir. Olha a dica que eu dou para o pessoal de simulação aí. Quem vai entrar e quem já está começando agora. Cara, que você não mostra para o cliente, se for um aplicativo, pelo menos, né, os framers, tá, de como vai ser o aplicativo, quais são as funcionalidades, não precisa nem estar, né, funcionando essas features, mas pelo menos saber que dentro do site ou do aplicativo vai ter funcionalidade tal, XPTO, e a gente vai. O login, na realidade, ele é meramente pro forma ainda, é um acesso, né, que vai ter. Mas se tivesse o login e entrando nesse acesso, beleza, mas não tinha, era só o login simples. Então, isso não foi o foco do valor. Tá? Então, esse grupo que entregou, acho que foi ano passado, eu acho, ele não vislumbrou o que vai ser mais importante para o cliente. Será que o login é importante? Não, cara, acho legal você mostrar o site, como é que vai ser, o aplicativo, como é que vai ser. Pode ser que tudo ali dentro não esteja funcionando, mas pelo menos você vai mostrar que a forma com que se navega lá dentro, tudo, mas de repente pode estar até mocado, tá, gente? Vamos dar continuidade aqui, mas dá uma importância aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu dar um enter para pular. Uma outra coisa que é muito importante do roadmap é a comunicação e a transparência. Isso de comunicação e transparência, ele torna o quê? O engajamento dos stakeholders. O roadmap serve como uma ferramenta de comunicação eficaz
para os stakeholders, né, internos e externos, mostrando o progresso e as próximas etapas sem entrar em detalhes excessivos. Isso gerencia expectativas e constrói confiança. Então, gente, é interessante que para ter o engajamento do stakeholder, da galera que vai usar, né, o pessoal que está ali investindo, é interessante, né, porque o roadmap, essa ferramenta de comunicação explícita, né, você está mostrando ali que no final é que vai ser legal. Eu poderia ter começado essa apresentação com o roadmap já exposto, mas tudo bem, eu quis botar o conceitual primeiro. Então, o que é interessante ali é que o roadmap você gerencia as expectativas e constrói confiança, porque a pessoa que está, os stakeholders que estão patrocinando ali, estão vendo que vai gerar resultado, eles vão acompanhando, tá? Outra coisa, simplifica a complexidade. Apresenta uma visão simplificada e de alto nível de um projeto complexo, tornando compreensível para todos. Porque, na realidade, o roadmap não precisa ser tão detalhado, né? Você tem que mostrar para o cliente, né, para o stakeholder, o que vai acontecer daqui para frente. Quais são as coisas que vão, o produto que eu estou investindo, que eu estou passando, né? Eu estou passando ali aquela informação, o que vai acontecer daqui para frente, tá? Tudo bem, houve discovery, eu sei, MVP está lá, mas o que vão me entregar primeiro? Esse que eu sempre pergunto para as pessoas. O que eu vou entregar primeiro? Quais são as coisas que eu vou entregar primeiro? Legal? Mais um item importante é a flexibilidade e adaptabilidade. Porque, na realidade, a gente vê, quando a gente começa num projeto ágil, a gente começa com o MVP, você não tem todas as ideias ali, tudo, né, é feito ainda. É caso clássico eu sempre falo isso, desse exemplo, né, do próprio Uber, que o Uber, quando ele começou aqui no Brasil, né, a gente só podia cartão de crédito. E um tipo de cartão de crédito, acho que nem era todos os cartões de crédito. Hoje em dia, você pode até andar sem dinheiro, porque você pode botar a passagem para o outro a corrida. Tá? Já aconteceu isso comigo. Sem querer, eu não sabia que tinha essa funcionalidade. Eu falei, caramba, eu tinha até... Meu irmão falou assim, você pode pedir um Uber para mim, mas eu pago no dinheiro. Eu falei, tá legal. Aí eu tinha mudado essa funcionalidade de pagar. E quando eu peguei o próximo Uber, eu esqueci de colocar para o cartão. Aí o próprio Uber, o motorista do Uber, falou, não, Y, dá para você passar para outra viagem. E ele sabe que eu tenho desconto. Então, e essa funcionalidade foi feita depois. E a gente sabe que no ambiente ágil, o roadmap não é um documento estático. Ele é vivo e se adapta às mudanças do mercado, feedback dos usuários e os novos aprendizados. Isso permite que a equipe responda rapidamente a novas demandas sem perder a direção geral. Isso que é interessante, porque como a gente tem, ainda mais no Pipocage, lá no simulação, nós temos o quê? Sprints de 2 semanas. Então, essas 2 semanas é justamente para fazer isso. Você constrói, desenvolve funcionalidades pequenas, mostra para mim, né, que eu sou o cliente, cara, tá legal, pô, beleza, ó, segue ou não. Olha, não tá legal isso aqui, ajusta ali, e você nas outras sprints, você já começa a fazer o tratamento, tá, desses ajustes. E uma outra coisa legal, né, da flexibilidade e adaptabilidade é a priorização dinâmica. Facilita a reavaliação e a repriorização de iniciativas com base no valor atual e nas necessidades do negócio. Vai que, de repente, não sei, muda alguma coisa na lei, assim, e você tem que mudar alguma situação que você não tinha previsto. Quando você tem um roadmap, você tem entregas curtas, você pode modificar. O grande problema é quando você tem uma entrega longe. Imagina, daqui a 6 meses eu vou entregar, não vou entregar nada, só daqui a 6 meses. Cara, hoje em dia, 6 meses no mundo muda muita coisa. Guerras acontecem, guerras acabam, governos acabam, moeda muda, o dólar sobe, baixa. Cara, muda muita coisa. Então, o desenvolvimento de software, né, ligado, né, com métodos ágeis, ele encaixa muito bem hoje em dia, né, nesse corre-corre que tem dessa vida aí de coisas novas, né?
acontecendo diariamente. Tudo está acontecendo muito rápido. Então, a gente tem que ser flexível e adaptativo. E outro item importante também é o gerenciamento de recursos e prevenção de obstáculos. Tá? Tem 2 itens aqui. A otimização de recursos ajuda a entender a alocação de tempo e pessoas para cada etapa do projeto, garantindo que os recursos corretos estejam disponíveis. Tá? E é interessante que você pode ver que você não vai, em determinado momento, você não precisa nem alocar toda a equipe. Você faz uma parte da equipe aqui e você começa a gerenciar em que etapa do projeto pode ter uma pessoa a mais ou a menos. Tá? E outra coisa é a identificação antecipada de desafios. Ao ter uma visão de alto nível, a equipe pode identificar possíveis obstáculos e dependências entre as iniciativas com antecedência, permitindo um planejamento mais proativo. De repente você vai no roadmap, tem um lugar lá no roadmap que você fala, cara, isso aqui eu tenho que fazer uma interface, uma API, que ele vai ler um dado da Receita Federal, vamos dizer assim, a gente vai, ou vai enviar um e-mail, ou vai gerar um e-mail mailing, né? Aquele e-mail mailing, ou ele vai gerar alguma coisa. Eu falei, caramba, cara, lá na frente eu vou ter que fazer isso, cara. Então já sei que lá na frente eu vou ter obstáculos, mas antes eu quero prevenir isso. Então sei que daqui a 3 semanas, 3 sprints, eu vou ter alguma coisa para trabalhar, mas eu já vou antecipando para valorizar, né? Para de repente não ter problemas, né? De repente nesses imprevistos, tá? Uma outra coisa aqui, ó, que o roadmap em um projeto ágil é mais do que um plano, é um guia estratégico, né? Que permite que a equipe navegue em direção aos objetivos, né, de um negócio de forma colaborativa. Isso que eu falo para todo mundo, gente. Quando a gente está falando sobre desenvolvimento ágil, né, e métodos ágeis, a colaboração era uma coisa muito boa. Ó, colaboração, como está escrito, colaboração, transparência e adaptável. Cara, se você tem que ter essas 3 soft skills. Você tem que ser um cara colaborativo, tem que ser um cara transparente e tem que ser adaptável. Tá? Para que isso? Para garantir que o valor seja entregue continuamente e que o projeto permaneça relevante, né, em constante mudança. Imagina você trabalhar, né, dentro de uma empresa, né, que desenvolve esse software que está no mercado, como eu te falei, né, o PicPay, Uber, tá? Agora eu uso, né, para pagar o IPVA do carro gringo. O gringo, né, eu até vi aqui no celular, só para ter uma ideia, o gringo, quando eu comecei a usar anotem aí, tá? O merchan aí o gringo é o seguinte, agora antigamente o gringo era só para pagar IPVA e multa, né? Você podia pagar em 12 vezes no cartão. Hoje em dia, ele tem crédito lá, você pode pegar dinheiro emprestado, você tem seguro dentro, não tem nada disso, tá? E você pode vender ou comprar o carro lá dentro. Você pode, né, tem um pedágio, você pode, novidade aqui, pedágio, o que é isso? Resolver pedágio no super aplicativo é simples e rápido. Não sabia disso, não. É utilizar a tag da Gringo, que eu tenho da onde mesmo? Eu tenho do Porto Seguro. Tá? O meu seguro, Porto Seguro, tem uma tag que no pedágio ele passa direto. Agora não tinha essa funcionalidade antigamente. Outra coisa que eu vi legal, que eu tive isso, é o histórico do carro. Você faz um checklist do carro para saber se o carro foi batido, não foi batido. Eu coloquei isso, histórico do carro. Aí, isso foi ano passado. Aí é legal porque ele diz, né, que não foi encontrado nenhuma multa, não tem restrição estadual, tá tudo assim, o carro está bem legal, para foram os proprietários do carro. Então, esse tipo
de situação, de funcionalidade, não existia antigamente nesse software, né? Aplicativo gringo. Era só para pagar IPVA e multa em 12 vezes. Você já vê, já faz seguro, empréstimo, já tem a sua carteira de motorista digital ali dentro. Então, como é que ele conseguiu desenvolver isso? Com os métodos ágeis, com certeza. Ele vai lançando, cada hora ele vai lançando uma feature em pouco tempo, tá? Então, vou dar um prosseguimento aqui. E agora para uma parte até melhor, que é o exemplo, tá? Agora, o exemplo, eu poderia até ter começado com um exemplo para mostrar logo, depois de mostrar o conceito. Mas aqui eu vou mostrar um exemplo de um produto chamado TaskFlow, tá? E eu vou mostrar aqui rapidamente um roadmap, né, do trimestre 1, tá? Que é em junho, julho e agosto. Tá legal? Então, esse roadmap apresenta os temas, ou épicos, tá? O épico pode ser tema, principais que serão abordados, os seus objetivos, as features mais importantes distribuídas ao longo dos meses. As sprints são iterativas dentro de cada mês. Então, quis colocar esse exemplo como uma forma, para ficar um pouco mais claro de como vai ser esse roadmap, que realmente, quando chega nessa parte, dentro lá no simulação de projetos, quando as pessoas falam assim, nossa, Y, fiz o MVP, tá legal, já tem a funcionalidade, como é que eu mostro para você? Como é que eu monto o roadmap? Então, essa parte agora é muito importante, gente. Prestem atenção. Quem está na rede social, tá? Quem está na rede social, passa para Digital Edu, tá? Porque no final aqui dessa apresentação, desse sábado Pipoca Ágil, tem sextou? Agora tem sábado, né, de manhãzinha. Tem justamente, né? O Egídio Paixão escreveu lá no Digital Edu. Sou Pipoca Ágil, SM do time Prisma, seguir os pilares do Scrum. TIA, transparência, inspeção e adaptação. É isso aí, Egídio, perfeitamente, tá? Certíssimo. E seu comentário super pertinente. Que bacana, né? Então vamos ver o exemplo aqui, que presta atenção como é que esse exemplo, tá? Ele é bem simples. E esse exemplo, basicamente, ele é o que eu queria que as pessoas mostrassem lá no Pipoca Ágil, tá? No Simulação de Projetos Ágeis. Mais ou menos assim, ó. Esse aqui eu botei mês 1, mês 2, mês 3, que é o trimestre. E aqui tem o objetivo do tema, né, do mês. Quais são as funcionalidades essenciais para alcançar o objetivo e quais são as sprints, tá? Então, olha só, sprint 1, semana 1, semana 2, tá? Então, qual é o mês 1? É o core das funcionalidades, o tema principal. E qual é o objetivo do tema? Lançar a base do sistema com as funcionalidades mínimas para criar, atribuir e acompanhar as tarefas. Então, quais são as features essenciais? É o cadastro e login do usuário, a criação e edição de tarefas e o estado da tarefa. Tem mais coisa, tá? Isso aqui eu resumi, tá legal, gente? Resumi bastante. Mas é para vocês terem uma ideia, por exemplo, o cadastro e o login eu vou fazer na primeira sprint, na primeira semana, na segunda semana. Na segunda sprint, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar, né, e editar as tarefas e vou criar status para elas. Os status da tarefa, que fazer em andamento e concluído. Entendeu? Então, esse sisteminha que eu estou falando aqui, TaskFlow, eu vou gerenciar as tarefas. Então, no primeiro mês, aí eu recebo isso aqui da galera. Cara, olha só, Y, o meu projeto, ele vai justamente fazer isso. Eu vou entregar primeiro, na primeira sprint, o cadastro e o login do usuário. Legal, vou estar lá vendo. Na segunda, eu já vou criar e editar as tarefas. Então, eu já tenho o cadastro, a pessoa lá dentro, e eu já vou pegar essas tarefas que eu criei e já vou associar a pessoa. Então, eu já vou dar, né, justamente a funcionalidade mínima para criar, atribuir e acompanhar as tarefas, porque eu tenho os status ali. Então, na Sprint 2, eu vou receber, né,
essa criação e edição das tarefas e o status dela, tá? Aí vai ter um flow. Você vê que fica mais nítido, eu falei, ai, caramba, que bom, eu sei que vai acontecer isso no primeiro mês. E isso é legal, porque no início do projeto de simulação de adversários, eu lembro muito bem, eu já contei em vários episódios lá no Tocário, mas eu vou contar aqui na Digital Edu. Em 2023, foi o primeiro time que foi formado. Tá? Eu lembro muito bem que foi meio aos trancos e barrancos que o projeto de simulação de adversários ele não foi planejado, ele foi feito. As pessoas foram fazendo e tanto que agora no terceiro ano eu estou estou coordenando, estou sendo o mentor e estou sendo o cliente. Tá? Futuramente eu vou colocar de novo mentores de coordenação, mas hoje eu quero sentir, né, como é que está o time, sentir as dores. E o que acontece? Em 2023, o primeiro time chegou. Olha só como é que é o lance. Vou contar para vocês. Acho que algumas pessoas já sabem, mas quem é da Digital Edu aqui de repente não sabe. Eu fiz o kickoff com o time. Aí, passado, eu falei com eles: olha, vocês vão ter que fazer. Eu acho que eu falei de Inception. Não, não falei de Inception, não. Acho que na época eu também não tinha falado de Inception. Eu só falei com eles assim: olha, as sprints são de 2 semanas, mas antes eu quero saber o que vocês vão fazer. Tá? Mas eles não deram bola, tá? Não deram bola. E o que aconteceu? Simplesmente 2 semanas depois, hoje é aniversário da minha filha, gente. 24 de maio. Fazendo 12 anos, minha filha mais nova. E ela veio aqui rapidinho. Ela recebeu uma cesta de café da manhã. Muito bacana isso. Esse é um pequeno observação. Ela entrou aqui para falar. Então, o que acontece com esse time em 2023? Simplesmente eles chegaram e pá! 2 semanas depois eles botaram no LinkedIn. Primeiro sprint, começamos a primeira time do Pipoca Ágil. Aí eu levei um susto, falei, que isso, cara? Eu não vi nada, não vi história. Eu não vi tela nenhuma. Eu não aprovei nada. Os caras já fazendo sprint assim? Aí qual é o esquema? Chamei todo mundo. Aí o que aconteceu? Aí eu falei, meus amigos, olha só, eu não entendi, poxa. Eu não vi nada, não aprovei nada e vocês já estão com a sprint 1 rodando? Eu só tive o kickoff, né, sabe, para falar o que eu quero. E aí você vê como é que é a mentalidade, né? E é normal isso, tá? A pessoa não sabia, as pessoas não sabiam, era novo. Toda sprint, né, ela tem que ser aprovada, tanto para começar como para terminar ela, né? Tem que ter aprovação, o cliente tem que saber o que. Então, olha o que aconteceu. Eles mostraram para mim a primeira tela que eles estavam tentando fazer. Cara, as letras eram tipo a fonte, tipo faroeste, cara. E era o site do Pipoca Ágil na época. Fazia um site, cada um fazia um site do Pipoca Ágil. E simplesmente, cara, eu odiei aquela. Eu não gostei da letra. Letra faroeste, cara. E, caramba, eu falei com eles, cara, parece até máquina de escrever. E eu tenho rogeriza a máquina de escrever. Como é que pode? Eu sou do tempo da máquina de escrever. A gente tinha que fazer prova para passar nos lugares, tem que saber digitar. Olha, coisa que hoje não precisa, né? A gente está digitando muito. Né? Então, aqui, a máquina de escrever. Peraí, está travada aqui. Hoje em dia, né, é o mouse e a máquina de escrever, que é o teclado. E antigamente, a gente, para em determinados lugares, eu fui reprovado em 2 provas de datilografia. Para entrar no lugar, tem que saber datilografar. Porque tudo era datilografado. Como é que pode, né, cara? A evolução do negócio. Caramba, aí eu voltei pro teclado aqui. Aí o que acontece? Falando com eles lá, eles falaram assim, pô, Y, a gente vai. Eu falei, cara, eu não gostei dessa fonte. Várias coisas, vários insights aqui. Eu falei, não, beleza, tudo bem, a gente ajeita. Mas a gente, olha só o que aconteceu. Mas a gente vai mudar logo. Eu falei, mudar logo? Mas como assim? O logo do Pipoca Ágil? Eu não falei isso, eu não pedi isso. Aí, quando eu falei que eu não pedi isso, um cara gritou comigo lá de dentro. Não, Y, você pediu. Aí eu falei com eles assim, olha, na boa, eu peço desculpas, tá? Como Y, Cabral, eu peço desculpas, porque vocês, como são muitos times, tá? Eu peço desculpas, mas essa postura que você teve de ser agressivo, né? Vamos dizer assim, eu não falei agressivo, mas um pouco mais emocionado. Se eu fosse um cliente, cara, eu não gostaria de ser tratado assim, tá? Eu queria um pouco mais de respeito e tudo.
Mas cara, muita coisa aconteceu. Mas tem um negócio seguinte: cadê o roadmap? Cadê o que vocês iam entregar? Se vocês me dessem o roadmap, eu ia estar sabendo que ia mudar logo, eu ia saber da fonte, eu ia saber desse sprint 1. Agora vocês não entregaram nada. E vocês já começaram sem mostrar nada para mim. Então, a lição que nós tivemos nesse momento, todo mundo teve, é justamente isso, gente. Tem que ter o roadmap. O roadmap é importante para o cliente saber o que vai ser entregue. E para você ficar resguardado, para todo mundo ficar na mesma linha. Nesse caso específico que aconteceu, e já aconteceu várias vezes, tá? Porque 2023 também não tinha, 2024 mais ou menos, já teve roadmap tudo, mais 2025 agora, com simulação de projetos ágeis, eu estou exigindo o roadmap, tá? E é justamente isso que eu estou mostrando para vocês. Tá? Aí, por exemplo, o mês 2, que é colaboração básica, habilitar a comunicação e a interação, né, que é o tema, entre os usuários e suas tarefas. Aí o que acontece? No sprint 3 eu vou colocar comentários em tarefas, anexos em tarefas. Como eu quero comunicação entre os usuários, na sprint 4 eu vou botar as notificações, atribuição, comentários e assim vai. Quer dizer, tá vendo? A sprint 1, 2, 3, 4, eu estou sabendo o que está acontecendo. E na sprint 3, no mês 3, melhorias de usabilidade em MVP, release. É refinar a interface, o tema, né, o objetivo desse mês, melhorar a experiência do usuário e preparar o sistema para lançamento do MVP. Então, você vê, eu vou ter filtro e ordenação na quinta sprint e um dashboard na sexta sprint com tarefas atribuídas e próximas. Tá? Então, você vê que o roadmap ele é muito importante para a segurança tanto da equipe e do cliente, que ele vai saber o que vai acontecer. Tá? Então, é muito importante o roadmap estar alinhado. Tá? Ele está assim, eu poderia até ter começado com isso, né? Com o roadmap primeiro, mas eu queria o conceito, colocar o conceito primeiro. Vamos ver o que tem mais. Agora eu vou detalhar só um pouquinho o mês 1. Tá? E o objetivo do mês 1, lembrar, é lançar a base do sistema com as finalidades mínimas para criar, atribuir e acompanhar tarefas. Tá? É bem simples, é um recorte, tá, gente? Isso aqui é apenas um recorte para a gente ficar por dentro de como proceder dentro do... Que às vezes, muitas vezes, o cliente aprova várias histórias do usuário, mas às vezes ele não quer detalhe dentro, ele quer saber o que vai ser entregue. Então eu falo para você aqui, ó, na primeiras semanas, autenticação e criação básica, tá? Sprint 1. Qual o objetivo dessa sprint? Permitir que os usuários se cadastrem, façam login e criem suas primeiras tarefas. Então, as histórias de usuário que tem aqui, ó, como novo funcionário, eu quero me cadastrar na plataforma para poder acessar as funcionalidades. Como usuário já registrado, eu quero fazer login para acessar as minhas tarefas. Como um usuário, eu quero criar uma tarefa nova, informando título e descrição para registrar o que preciso fazer. E mais uma história, como um usuário, eu quero, né, usuário registrado, né, eu quero ver uma lista das tarefas que criei para acompanhar meu trabalho. Esse usuário registrado, né, então você vê como é que são as coisas. Quais são as features, né, abrangidas, né? Cadastro de usuários, login de usuários, né? Criação de tarefas. Você vê que é tudo bem simplesinho aqui. Tá? Você vê que visualização das tarefas básicas. Você vê, isso aqui é simples e é o básico para entregar, tá? Para o cliente. Então é interessante quem está na simulação de projetos ágeis ficar atento a isso, porque é o basicão, tá? Para você passar para o cliente. Então vamos mais um aqui, para fechar aí. Considerações importantes para um roadmap ágil é a flexibilidade. Esse é um roadmap, é um guia, não um contrato rígido. Se o feedback do usuário e as condições de mercado mudarem, os épicos e as features podem ser ajustados. Por quê? A gente está fazendo tudo assim, bem separadinho, bem fatiado, gente. Aí, de repente, ó, o login, aí lá na frente vai ter melhoria, o login agora vai ser pela Google.
agora vai ser pela conta do Spotify, entendeu? Por isso que eu falo com a galera na simulação, tem gente que fala comigo assim, não, porque vai ter o cadastro no MVP, vai ter, no MVP vai ter cadastro do Google, cadastro da Apple. E, cara, isso é melhoria. Eu quero que o cara cadastre. Esse cadastro pode ser com mensagem na tela, usuário cadastrado. Depois que é melhoria, né, no terceiro mês ou quarto mês, você pode botar lá que é pelo Google, pela Apple, que é pelo celular, conferência, entendeu? É legal a gente falar sobre isso, porque é muito difícil alguns POs e alguns desenvolvedores, PO, o pessoal em si que não conhece ainda a agilidade, né, os métodos ágeis, como fatiar a história, eles pensam sempre na funcionalidade toda completa, tá? Então, para essa autenticação, cara, isso é melhoria. Eu quero cadastrar os caras, então eu quero que apareça na tela ali, cara. Apareça na tela. Tá? Mensagem, cadastrar. Tá legal? Outra coisa também, nós temos a priorização contínua. Antes de cada sprint, a equipe, especialmente PO, priorizará as histórias do usuário com base no valor e na dependência. Isso é muito importante. É como ele fala no primeiro item, não é um contrato rígido. Pode variar conforme é o mercado, conforme as coisas vão acontecendo, a IA entrando no meio, entendeu? Então, a gente pode repriorizar, mas sempre comunicando no roadmap, tá? E sempre levando para o cliente. O cliente tem que estar por dentro, tem que estar antenado, tá legal? Outra consideração importante é a entrega de valor. O foco sempre é entregar valor incremental ao final de cada sprint. Não é entregar tarefa, tá, gente? Não é entregar história. É entregar valor, tá? Tem comentário aí, a Leilane. Ah, legal, Leilane, que legal. Bom ver um modelo seu. Fizemos somente um cronograma com todas as tonalidades e as datas. Sabe o que acontece? Aqui no Simulação de Projetos Ágeis não é um curso, tá? Não é um treinamento. De repente, ele pode ser, né? Ele pode ser mais lá para frente, estou pensando nisso, um curso, alguma coisa assim. Aí sim eu vou dar os templates direitinho, papapá, entendeu? A princípio, agora, simulação de projetos ágeis, eu estou dando liberdade para a galera criar, ver como é que é, procurar, ter outros tipos de roadmap, né? Quebrar cabeça, né? As pessoas entenderem que correr atrás, né? Vamos dizer assim, correr atrás. Por isso que a Leilane falou assim, bom ver um modelo seu. Legal, Leilane. Mas é tranquilo, gente. É só para dizer, né, o que vocês vão fazer, né, na sprint 1, sprint 2, sprint 3, sprint 4, né, fechou um mês. O que no mês eu vou entregar? Tá? Então, esse é o grande barato disso tudo aqui. O roadmap é para isso. Tá? E ele também tem esse item que é transparência. Né? A transparência é muito importante. O roadmap deve ser visível e compreensível para toda equipe e stakeholder. Tá? E métricas também. Seria importante definir métricas de sucesso para cada objetivo. Taxa de cadastro, uso da funcionalidade, né, de comentários. Cada vez que a gente preenche, né, ou completa alguma funcionalidade, né, o Drummond falou assim, parabéns, legal, obrigado, irmão, da minha filha aqui. Por isso daqui a pouco, né, ela veio aqui, eu falei, cara, uma sexta, ela quer me mostrar depois da sexta, né, muito legal. Mas a ideia justamente é essa, gente. O roadmap em si, ele é relativamente simples, muito simples, tá? E ele é muito flexível. Vou até voltar de novo para lá, para a gente ver de novo, só para lembrar de novo. Ó. Aqui, ó. Primeiro, vocês podem usar esse modelo. Que mês vai acontecer as coisas? Qual o objetivo daquele mês? Quais são as features, né? As funcionalidades principais que vão ser feitas e qual sprint que vai acontecer isso, tá? E o interessante, você vê, eu estou entregando um cadastro no primeiro mês, estou entregando a edição e a criação de tarefas, eu estou, né, o status da tarefa eu estou entregando. Tá? Teve um time esse ano que foi final do ano, acho que foi final do ano, tá? Foi final do ano. Não foi desse ano, não, acho que foi final do ano, tá? Não me lembro agora. Eles mandaram um Leanception muito bom. Não, foi esse ano? Não me lembro agora. Eu acho que foi ano passado. Né? Acho que não me lembro, tá? Mas eles entregaram como é que se diz? Um Leanception maravilhoso. Muito legal. Aí no final, aí você tem um cronograma aqui, né? Cronograma?
Legal. Fala assim, olha, vão ser um mês de requisitos, 2 meses de desenvolvimento, 1 semana de teste e eu te entrego esse produto, né, daqui a 4 meses. Aí eu fiquei olhando assim, parei. Aí a gente estava gravando, né? Eu falei assim, eu queria fazer uma observação, mas você pode parar a gravação? Aí o pessoal ficou meio assim, né, de parar a gravação. A parada é o seguinte, eu falar com vocês. Eu falei assim mesmo. Olha, vocês vieram na reta assim, às 300 por hora. E tava bom pra caramba. O carro tava indo legal ali, Inception. Maravilhosamente, estavam ótimos. Só que tinha uma curva lá na frente, que era o roadmap, né? Ou cronograma. Não, roadmap. Eu queria o roadmap. Mas vocês vieram com um cronograma. Mas o que acontece? Tem uma coisinha aí dentro, se vocês tivessem colocado dentro desse cronograma, eu até aceitaria. Eu ficaria até mais tranquilo. Aí vocês sabem o que é? Olha, ninguém respondeu para mim, todo mundo ficou meio encucado. Não, mas o que é isso? Olha, se vocês tivessem colocado uma palavrinha, eu ia aceitar esse cronograma roadmap, né? Sabe qual era a palavrinha que estava faltando ali muito? Na realidade, o que eles entregaram para mim, entregaram, aquele cronograma realmente era um cronograma, mas era um cronograma em cascata. Era cascata, eles ficavam um mês fazendo levantamento de requisito, desenvolvimento em 2 meses e me entregava no final. Se ele fosse assim, Y, vai ter, né, 8 sprints, eu acho, tá? E dentro desses sprints, o primeiro eu vou entregar o login, com cadastro, o cara ia ficar feliz. Se eles dessem um cronograma em forma de roadmap, o cara ia ficar feliz, mas eles erraram. Porque a cabeça estava do projeto tradicional. Tá? De, olha, eu vou fazer o X, eu vou fazer tudo, vou desenvolver e vou te entregar. E eu olhei assim, falei, caramba, tá bacana e tudo, mas eu não vou entender o que vai acontecer durante isso tudo. Não vou ter entregas para testar, para ver como é que é. Eu não posso lançar meu produto. Eu tenho que esperar 6 meses, né? 6 ou 4 meses. Então eles ficaram assim, falei, caramba. Então o roadmap é para isso, gente. É para vocês verem que o cliente ele sente necessidade, tá? de saber o que vai acontecer. O que vai acontecer? O que vocês vão entregar? Então a ideia é justamente essa, gente. Quando acabar a Inception, cara, eu sei que vai ter isso, login, vai ter isso aqui. Então vamos organizar em sprints. E todo sprint eu tenho que entregar. O sprint não é válido se você entregar só o X. Não é válido a sprint. Vou até tirar aqui para falar com o Carão aqui, né? Vou botar o Carão aqui. A parada é o seguinte, gente. Eu já falo lá no Pílulas Ágeis, mas eu quero falar aqui na Digital Edu, no sábado, Pipoca Ágil. Não existe sprint de teste, gente. Não existe. Ó, o Gabriel aqui. Cheguei agora. A live ficará gravada? Tá, ela tá gravada na Digital Edu. Na Digital Edu, vai lá, entra aí na Digital Edu. Na Digital Edu, na plataforma Digital Edu, Gabriel, você vai ganhar um certificado que serve para PDU, serve para sua coisa, faculdade, trabalho, tá? Conhecimento. E falar nisso, o Wagner já pode colocar lá o link, né? Que são quase. Então, tá em box muito bom aí, né? Faltam 5 minutos para acabar. Então já pode colocar, vem, Gabriel, para a Digital Edu, que você ganha um certificado lá direitinho. E tem uma funcionalidade nova aí que o Wagner contou sobre, né, você quiser tirar uma foto e colocar como publicidade, né, publicidade sua, né, no caso, você fazer um, né, ele vai colocar agora, tá? O Wagner vai colocar agora. Ó, tem mais, ó, conheci vocês na live do LinkedIn, foi top. Que legal, hein, Gabriel? Obrigado, Gabriel, por você. E se você quiser conhecer mais sobre o projeto Simulação de Projetos Ágeis, cara, entre em contato comigo no LinkedIn, eu dou passo a passo de comentar no projeto, tá? Então, é bem direitinho. Então, eu vou fazer uns disclaimers aqui sobre sprint, gente. Não existe sprint de correção de erro, não é sprint. Tá? Sprint para fazer tela não é sprint, não é valor, não está gerando valor.
Eu já contei essa história, eu vou contar aqui na Digital Edu. Eu trabalhei numa empresa que era parte de marketing, e o marketing queria ficar desvinculado da TI para publicar coisas no site, né? Então, o site da empresa ficou num gerenciador de conteúdo. Uma coisa mais simples, tipo WordPress, né? Porque para fazer a publicação, tinha que mandar um e-mail, fazer uma opção de coisa, a TI fazia, era meio confuso. Então, nós fomos, né, incumbidos de fazer trabalhar para fazer esse site. Só que a empresa não tinha liberado o software para fazer o WordPress, vamos dizer assim, da vida. E eu falei assim, caramba, não dá, não está ainda, como é que a gente vai continuar? Aí um dos stakeholders externos da empresa, não, vamos entregar as telas. Cara, tela não é entrega. O cara, não, é sim, vamos fazer. O cara passou uma sprint entregando tela, 2 sprints entregando tela, 3 sprints, 2 semanas cada sprint. Então você vê, foi na quarta ou na quinta, um superintendente dessa empresa, né, viu que está passado um tempo, ele queria saber como é que anda, como é que andava o projeto. Simplesmente foram mostrar só telas, amigo. E o cara já estava bancando, a empresa estava, tipo, né, são 4 semanas, um mês, são 2 meses, são 8 sprints. 8 sprints, né? Não, cada sprint é. Não, 4 sprints, né, que são 8 semanas, 2 meses. O cara subiu na tamanca. Que isso, cara? Eu tô pagando 2 meses aí para vocês mostrando tela para mim? Que tela é essa? Esse dinheiro todo, essa equipe toda para fazer tela? Então, gente, gasta esse tempo para fazer teste? Então, preste atenção nisso, cara. Então, se a gente tivesse parado o projeto ali e tivesse falado, não vamos continuar, porque cadê o software, né, o licenciado por vocês, autorizado por vocês? Cadê? Mas houve interesse de grana, né? Entendeu? Então, fiquem atentos a isso, fiquem de olho. O roadmap é uma coisa muito importante, mas tem que entregar valor. Tá? Não adianta entregar telinha, né? Só o login, mas cadê o resto do login? Fez login, entrou para onde? Porque já teve time, né? Como eu falei no início. Entregou o login, a validação do login. Nome, né? Validou, aí botou a mensagem, cadastrado. Tudo bem, beleza. Mas não tinha área do login, área do usuário, não tinha. Não ia para lugar nenhum. Ele só tinha a validação da tela. Eu descobri que depois, né, com o tempo, que o pessoal não era da área de TI, estava transição de carreira mesmo. Então o pessoal estava muito inseguro. Então eu falo com vocês, dê uma olhada. Gente, o roadmap é bem simples, né? Ibson, no primeiro mês, que são 4 sprints, 2 sprints de 2 semanas, que é o do Semana da Mulher, eu vou entregar isso e isso. Não preciso nem no detalhe das histórias, mas pelo menos a funcionalidade. O cadastro, funcionalidade de cadastro, eu só vou entregar para você a história de inclusão e a história de consulta. Eu sempre falo esse exemplo. Eu não vou entregar o de alteração e de exclusão, que agora não é valor para o usuário. Não é para o usuário, não, para o cliente. O cliente quer que os caras entrem na plataforma deles, se cadastrem, não quer que altere agora, entendeu? No outro mês, nas outras sprints, faz alteração, validação do usuário por e-mail, não faz isso agora não, gente. Faz na tela direto. Tá? Estamos chegando ao final aqui da estreia de um programa novo aqui na Digital Edu, que é Sabadão Pipoca. Tá? Foi interessante, né? E você vê que tem uma funcionalidade nova aí no site do Digital Edu, que você pode tirar a sua foto com a moldura do programa. E como quem está chegando agora, por exemplo, o Gabriel que chegou agora estava no YouTube, vem aqui para a Digital Edu, você pode tirar a sua foto, vai ter a moldura do programa que você quer, tem do Sabadão Pipoca. É interessante fazer a divulgação, tanto a sua divulgação como a divulgação da gente. Tá? Vai no LinkedIn, inclusive está aqui, ó, eles até, né, vou botar até de novo aqui, ó, digitaledu.com.br. Tá? Vem para cá e está acabando aí, gente. Então acabou aí o tempo, né? Já dei 5 minutos para a gente justamente fechar aqui o episódio. Beleza? Então tá, gente.
coisa diferente, Wagner? Pode fechar aqui, fechar o botequim aqui, que a gente começar esse sábado maravilhoso, direitinho. Eu vou estar aqui com vocês todo sábado, como estava sempre. Já tem mais de... Esse aqui é o 32º, eu acho, episódio. Tá? Você quer dar um recado, Wagner? Entrar aqui para dar um recado? Tá tranquilo? Vamos ver aqui, falar com a base, né? Pode ser. Então beleza, tá legal. Então, gente, eu esqueci de fazer, mas isso é hábito, tá, gente? Eu tinha conversado até com o Wagner no início, para eu fazer um resumo do que aconteceu na Pipocagem. Tá? O que acontece? Segunda-feira tinha Pipocagem de mentoria. A Ana Paula ela vai dar um tempinho, porque o trabalho dela presencial vai estar no mesmo dia e é longe da casa dela, então ela ia chegar muito cansada e não ia dar. Tá? Então, segunda-feira não temos Pipocagem de mentoria. Tá? Vai ter, de repente, voltar uma outra pessoa aqui, né? Não sei se a gente está em negociação, que talvez entre no lugar o Mundo Ágil de Y e Bruna Toledo. Tá? Eu estou em negociação com ela direitinho. Eu falei com ela, a gente vai fechar o que a gente vai falar muito sobre liderança, liderança ágil, vai ser muito legal isso. Tá? E continuo nas quintas-feiras, tá? no Pipocagem IA, no Zeca, mas exclusivamente nessa quarta-feira agora, dia 28, um disclaimer aí, um aviso bem legal. Todo mundo que participa do projeto, se puder entrar na quarta-feira, às 8 horas da noite, todo mundo do projeto. Tá? Todo mundo que participa do projeto, desde 2023, 2024, 2025, eu vou fazer um realinhamento direitinho de tudo. Tá fazendo atividades muito boas, tá? Então tá, gente. Vou dar um tchau para todo mundo aí, já dei, e a gente se despede aqui do Sabadou aqui no Pipocagem. Valeu, gente. Um grande abraço. Fui!